gente está com um convidado especial, a Marilu, né? Vou pedir que ela se apresente um pouquinho a vocês para a gente poder conversar. Primeiro, eu queria agradecer a ela, né? Esse convite dela de estar aqui com a gente hoje. Então, seja bem-vinda, Marilu. Oh, muito obrigada. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e com tantas colegas para compartilhar um pouco mais, né, sobre os nossos pensamentos, as nossas práticas, as nossas reflexões sobre orientação profissional, né? E neste mundo novo aí que estamos começando a viver, né? Exatamente. Gente, a Marilu foi minha professora. Marilu, aqui tem um monte de gente que já te leu, viu? Leu os teus artigos, não só no curso de formação, mas na minha disciplina de orientação profissional, né? Aqui de Fortaleza. Então, a gente vai conversar sobre o mundo do trabalho, né? Esse mundo do trabalho na contemporaneidade, né, Mari? Você que vem estudando muito essa temática na formação, eu sei que é uma das temáticas que a gente estuda, né? E que você tem muito contribuído na área. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, para a gente do que tu tem estudado e das tuas percepções também como profissional, né? Como você percebe as mudanças hoje no mundo do trabalho? Então, já vou responder. Eu acho que dispensa apresentações, né? Mas, claro, pode ser que tenha alguém aqui que ainda não me conheça, em função de eu estar vendo uma série de ex-alunas aí, com muito prazer, né? Mas eu sou, então, Marilu Dias Lisboa, sou psicóloga de formação, né? Me formei na PUC do Rio Grande do Sul, quando só existia aquele curso de psicologia, portanto, fazem muitos anos, vocês devem imaginar, mas eu sempre procuro estar bem atualizada, na ativa, trabalhando, né? Porque eu diria assim, eu não vim a passeio para esse mundo, eu cheguei a essa conclusão. Neste momento, né, eu cheguei à conclusão assim, que eu vim a trabalho. Porque eu passei a minha vida toda trabalhando, trabalho desde os 19 anos, obviamente que não como psicóloga, né? E o trabalho me faz muito feliz, o trabalho me faz muito realizado. Eu consegui, felizmente, né? E que bom que eu posso ser uma orientadora profissional, que bom que eu tomei esse caminho, mas eu diria assim, eu acho que eu represento bem essa questão de nós podermos trabalhar com aquilo que nos faz feliz, que nos faz realizados, que faz sentido para nós, né? E não foi alguma coisa assim bem escolhida na época, em termos assim, de reflexões e de aprofundamento sobre, mas funcionou, né? Então, eu hoje tenho essa convicção. Pois é, Roberta, com relação à tua pergunta, né, a questão do mundo do trabalho é um tema que eu venho trabalhando, estudando há muitos anos, né? Em 1995, eu defendi a minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, já interessada nessa questão, né? Eu fui uma das pessoas, eu diria assim, e ainda me considero assim, pioneira na questão da intersecção da orientação profissional com a psicologia, não só educacional. Então eu me candidatei a um mestrado na psicologia social justamente por isso, né? Eu tive a oportunidade de transitar em várias áreas da psicologia desde estudante, né? Eu outro dia ainda estava conversando na live que as meninas do Facilitando Escolhas fez, né? Sim. Eu comecei trabalhando com clínica muito fortemente, né? Fui muito bem formada em psicologia clínica em Porto Alegre, no tempo ainda até que o curso era muito novo, então nós éramos formados por psiquiatras e nós tivemos psicanalistas, a grande maioria, e nós tivemos aquela influência da Argentina, né? Muito forte ali, estudos muito, muito profundos nessa área, muito freudianos, né? E dentro disso também uma consciência social, né? E essa questão da consciência social sempre permeou muito a minha vida, sempre, assim, desde pequenininha, né? De ver um cachorrinho na rua, sair chorando, de ver um mendigo na rua, sair chorando, inconformada com a realidade social que nos cerca. E quando eu fui para o manicômio judiciário como atendente psiquiátrico, quero deixar bem claro, né? Eu não fui internada. Eu cheguei à conclusão que entre ser uma atendente psiquiátrica e um internado era só uma questão de quantidade, né? E eu estudei muito na psicologia, na psicopatologia, né? Estou brincando aqui um pouquinho para descontrair, porque foi um momento muito pesado, né? E ali eu cheguei à conclusão também que a doença mental, ela é uma doença social, né? Então, ali, sem me dar conta, muito jovem ainda, e desde o primeiro ano da faculdade, eu já fui no segundo semestre do curso, eu já fui embora lá para o manicômio como atendente psiquiátrico,
E eu me dei conta disso, né? Eu me dei conta que o doente mental era tratado como ninguém, como uma sucata da sociedade, né? E, com certeza, né? Não bem cuidado, né? E muito mal cuidado, por sinal, e eu me rebelei muito, né, contra aquilo, e a psicologia ficou exatamente, assim, muito porta-voz, né, eu diria, dessas minhas inquietações. Encontrei ali também pessoas com as mesmas inquietações, foi um belíssimo momento, foram 6 anos, né, foram 6 anos ali. Então, ali eu comecei a transitar na clínica. Depois eu fiz uma formação em psicodrama com o pessoal de São Paulo, porque eu era muito psicanalítica na questão, né? Eu fazia análise, praticamente, era como uma análise didática, seria psicoterapia de orientação analítica, que é o que eu trabalho até hoje, né, também. E aí foi. Depois eu fui para o mundo do trabalho. No mundo do trabalho eu concluí que a questão da doença, desse border, né, que nós podemos atravessar, nós não atravessamos no trabalho, nós não chegamos à psicose muitas vezes, a grande maioria das vezes, né, nem a esquizofrenia no trabalho, mas nós chegamos muito border em função do adoecimento que o trabalho pode nos causar, né? Sim. Isso é a grande maioria. E foi ali o grande despertar para a questão de como nós poderíamos prevenir essa questão. E como eu já estudava os textos do Bleher, né, do José Bleher, da Argentina, eu comecei a fazer essa correlação, né, o trabalho adoece, o trabalho pode adoecer. E mais tarde, com toda, né, eu trabalhei, até 1980, eu trabalhei dentro de corporações, né, no Rio Grande do Sul. Eu comecei, então, a fazer essa junção de uma forma mais forte, né, mais contundente, e comecei a dar uma assessoria em Brasília para funcionários públicos federais. E ali eu fiquei, assim, até há pouco tempo eu ainda dei assessoria lá, né? Assessoria e treinamento para o desenvolvimento das pessoas, né? Uma coisa muito, muito interessante. E aí, então, no mundo do trabalho, continuando, né? Quando eu vi, eu estava já fazendo essa correlação muito fortemente. E aí, então, quando os meus filhos chegaram na idade escolar, olha que interessante, eu despertei para essa questão. Olha aí, ó. Claro que tem educação no meio, claro que a educação é base para isso, mas nós podemos usar, né, eu diria assim, nós podemos encarar esta área da orientação profissional, né, como também uma orientação que previne já por meio da educação. E aí, então, que eu me inseri nesse mundo aí da orientação, e isso foi em 1990, 91, por aí, né? Então, portanto, eu estou fazendo quase 30 anos dentro dessa área, né? Olha aí. E aí, né, não satisfeita com o que está posto, que, aliás, eu sou um pouquinho rebelde, isso é uma coisa que se configurou na minha vida, né? Desde os movimentos estudantis de 68, que nem universitária eu era, já estava metida lá, né? Eu devo dizer que essa rebeldia, ela perdurou, né? Ela perdurou, ela é traço de personalidade, ou é característica de personalidade, não sei, né? E eu, então, nunca me conformei também com a forma como a orientação era levada, né? Somente para aquele jovem que vai para uma universidade, né? Sim. Tu sabes bem disso, né, Roberta? Que, inclusive, no curso eu abordo muito isso, que é um público que precisa ser contemplado, não tenho a menor dúvida disso, né? Sim. Uma coisa não exclui a outra. Eu deixo até muito claro aqui que eu vivo assim, né? Eu penso assim, eu vivo assim. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa complementa a outra, né? Que a gente é muito radical, é muito binário, né? Normalmente como cultura, principalmente aqui no nosso país, né? Então, eu diria assim, é a hora de ver isso de uma forma mais ampla, né? Essa orientação de uma forma mais ampla. E aí, então, eu comecei a estudar, depois eu fiz um doutorado, depois eu fiz um pós-doutorado em sociologia, que eu trabalhei jovens menos favorecidos economicamente da indústria do calçado, que vinham da escola pública, não é o jovem típico da orientação, né, no nosso país. E depois eu fiz um outro pós-doc aqui na UFSC, trabalhando o pessoal das políticas de ações afirmativas, que são as cotas, né? Que esse público também pode ingressar, também tem um espaço, poderia, não estou dizendo que concordo com essa política, não é por aí, inclusive a conclusão do meu relatório foi esta, é uma questão paliativa, mas ela não traz a solução, porque a solução está muito mais embaixo, né? O iceberg, a ponta do iceberg é essa, mas o iceberg
né? A parte escondida é muito maior. É uma injustiça realmente, é uma questão social, né, que permeia. Como eu trabalho no Brasil, eu estou muito preocupada com o nosso país, obviamente, né? Sim. Então, eu diria que nós precisamos ver isso. E aí, então, eu comecei né, nessa questão da dificuldade de trabalhar com esse jovem menos favorecido, os trabalhos pontuais que foram possíveis. Quando eu estive na universidade há pouco tempo, como professora doutora de um mestrado em educação, eu trabalhei isso em escolas públicas, né? O próprio Instituto já fez trabalhos nesse sentido, mas, assim, são trabalhos pontuais, né? Uhum. Pontuais e, eu diria assim, trabalhos assistenciais, quase, né? Sim. Só que isso eu estou falando só de jovens, tá? Eu não estou falando ainda de adultos e não estou falando de adultos que também não têm uma condição econômica e social favorável, que possam passar por uma universidade, que são trabalhadores, né? Eu estou falando, por enquanto, só de jovens. E aí nós estamos realmente, né, eu diria assim, com um campo abertíssimo. A orientação de carreira é algo que já vem se desenvolvendo, né, no nosso meio, felizmente, mas ainda continua sendo algo que atinge pessoas né, de menos condições financeiras, desculpa, atinge pessoas de mais condições financeiras. Né? Isso. É por aí. E então, só para completar esse bloquinho assim, pode complementar. O meu trabalho de mestrado, de doutorado, foi um trabalho, o meu trabalho de mestrado foi a questão da orientação profissional e o compromisso com o eixo social. Olha aí, né? Não pode ser mais dentro do que me interessa e me faz sentido. E ali eu trabalhei os jovens no sentido, os jovens, então, de escolas particulares, né? A minha amostra, digamos, foi no sentido de ver o que era significativo para eles na hora de buscar uma profissão. E fiquei muito triste porque essa pesquisa já saiu em função dessa constatação de que o jovem quer o ter. Ele não passa do ter, ele não considera muitas vezes, ou na maioria das vezes, ainda mais naquela época, o ser e o fazer, né? E esse é o nosso papel, né? De integrar essas três instâncias, digamos assim. Né? Então, aí foi o jovem. Já no doutorado, eu trabalhei, e eu quero dizer uma coisa para vocês que me deixa muito triste, por um lado. Este estudo do mestrado ainda é inédito, e ele tem 25 anos. As pessoas estão muito pouco alertas dos significados do trabalho para além daquilo que você gosta, né? Isto é importante, de novo, o e não o ou, né? É muito importante, mas não é tudo. O trabalho tem um significado de construtor e de transformador da sociedade, e isso ressignifica para a gente, que é profissional, o trabalho, o nosso fazer. Olha o que está acontecendo agora com a pandemia, com o pessoal da saúde. Olha que coisa mais maravilhosa que nós estamos vendo. Inclusive, a ponto de vidas serem ceifadas, né? De famílias ficarem sem os seus membros, porque são pessoas socialmente engajadas e numa hora, com relação a uma pandemia, que não tem coisa mais séria do que isso, né? As pessoas estão dando as suas vidas para esse trabalho, né? Para o seu trabalho, seu estudo que eles fizeram, que eles tiveram, formação que eles tiveram, seja em qual nível for, e eles estão ali, né, num compromisso social, com os rostos marcados das máscaras de tantas horas que eles trabalham, sem poder ir no banheiro em função de que eles não podem tirar todo aquele aparato do seu corpo, porque eles vão ter que colocar um novo e não existe esse novo, né? Então, assim, isso é sacrifício. Isso é belíssimo, né? Nós não podemos deixar isso de lado de maneira nenhuma. Eu acho que de agora em diante não vai ter uma aula que eu vou dar sobre compromisso social do trabalho, né? E sobre a escolha dentro desse compromisso social, sem citar esse exemplo, né? E esse exemplo é mundial, ele não é só no Brasil, né? Ele é mundial. Então aí nós temos, assim, eu diria assim, a representação total do que é um profissional comprometido, né? Só que isso está em todas as profissões. Bom, eu não vou dissertar aqui porque não é o nosso objetivo. E já no doutorado, então, eu fiz uma pesquisa com os nossos colegas orientadores profissionais, né, das regiões sul e sudeste, falando com eles, conversando com eles sobre essa questão do que a orientação profissional tem proposto, o que ele observa, o que o orientador profissional observa,
né, ele como representante dessa área, com relação às mudanças do mundo do trabalho, que ali na época, eu defendi em 2003, hein, era a terceira revolução industrial, que é da microeletrônica, né, e o que ele está fazendo frente a um mundo novo, porque lógico que a cada revolução industrial nós temos um mundo novo aos nossos pés, né? Desde a primeira, que foi da máquina a vapor, que tirou o homem de casa e levou para a indústria, a segunda da eletricidade e dos materiais sintéticos, a terceira da microeletrônica e a quarta agora, que é da inteligência artificial. Então, como é que nós vamos ser orientadores profissionais sem abraçarmos essas questões, né? E aí eu fiz essa tese, né, conversei com muitos, por entrevistas, por grupos focais, enfim, orientadores profissionais das regiões sul e sudeste, onde a coisa era mais concentrada na época, graças a vocês, inclusive a Roberta, a orientação profissional está no mundo do Brasil, né, é uma das grandes incentivadoras e promotoras desta capilarização, que não é capitalização, em termos de Fortaleza ser uma capital, mas de levar para outros lugares, não ficar só no sul e sudeste, que era isso que acontecia basicamente, né? Então, com essas pessoas eu conversei naquele momento, né? E elas me apresentaram o seguinte: nós sabemos que existem mudanças no mundo do trabalho, mas nós não temos propostas para orientação profissional. Não veio uma proposta, para falar bem sinceramente para vocês. As pessoas não estavam conseguindo ainda ver o que vamos fazer com a orientação profissional? E a orientação profissional continuou nessa mesma vibe, vamos usar um termo bem moderno, né? Que é a do escolher em função do que me faz sentido, o que é muito importante, mas não é só, não é unicamente, né? E sem considerar fundamentalmente, eu diria, com o merecido cuidado, a questão do entorno, ou seja, onde eu vou trabalhar, quais são as minhas possibilidades efetivas. Eu vou ter cacife para fazer uma universidade ou não vou ter? Né? É agora ou é daqui a pouco? Eu vou ter que trabalhar antes de fazer minha universidade? Será que eu não consigo uma profissão exatamente dentro de um curso, dentro de uma profissão de nível técnico? Que é tão necessária nesse país e que, inclusive, precisam de profissionais e não tem, né, essa oferta, com tantas escolas de nível técnico que nós temos hoje, né? Então, assim, toda essa questão, né, sempre me foi muito cara. E aí, para terminar essa historinha, nos últimos anos, eu me descobri, e nos descobri, dentro de uma quarta revolução industrial, que é da inteligência artificial, e fui a campo atrás disso, né? E é isso que hoje eu vejo. Então, assim, Roberta, ali, antes da pandemia, quero deixar bem claro, porque existe uma... Eu quero sempre deixar muito claro temporalmente essa questão, né? Antes da pandemia, todo mundo sabe, nós tínhamos um mundo, mas eu quero dizer uma coisa, esse mundo já estava numa revolução ativa muito forte, e nós não sabíamos. Tá? Isso eu fui descobrir por outras áreas, não foi pela orientação profissional, não foi pela psicologia, tá? Eu fui atrás de congressos de startups, tá? E há 2 anos atrás, exatamente agora está fazendo 2 anos essas minhas incursões, né? Eu descobri um mundo novo. Esse é o mundo do trabalho que está vindo. Eu não estou dizendo que aquele lá nosso, né, da terceira revolução industrial, não seja o que está na sociedade hoje. Inclusive coisas da própria segunda revolução industrial, né? Mas nós não chegamos, mas nem, assim, eu diria, nem na ponta do iceberg ainda para imaginar, nós orientadores profissionais, estou deixando bem claro, para imaginar o que seja realmente o futuro do mundo do trabalho. E não sabemos também por outras razões. Mesmo que queiramos saber, eu me coloco entre essas pessoas, né? E tenho trabalhado isso muito nos cursos, no curso e com os nossos alunos, incentivando. Vamos, gente, vamos atrás, tu sabe, né, Roberto? Tem estado comigo em alguns momentos, né? Eu devo dizer, assim, que nós também não sabemos. Né? E agora, com a pandemia, eu quero deixar muito claro uma coisa que me instiga, assim, a todo momento. É muito importante nós estarmos cientes de que nós estamos no olho do furacão. E que quando a gente está... Isso eu já dizia antes da pandemia, com relação à quarta revolução industrial. É muito difícil a gente se apropriar... É muito difícil, não, eu diria que é praticamente impossível a gente se apropriar daquilo que está acontecendo quando nós estamos no olho do furacão, quando nós ainda não temos a possibilidade de um distanciamento daquilo para fazer análises que sejam análises, né, análises positivas, que eu quero dizer no sentido de relevantes, de importantes e de corretas. Né?
é o que está acontecendo agora na pandemia, na questão dessa discussão toda do que determina as nossas ações. É a ciência? É a ciência. Porque a ciência nos permite esse distanciamento, a ciência nos permite inclusive tem um termo muito interessante que vem da ciência física, que é dissecar, né? Dissecar é justamente cortar os pedaços para a gente poder estudar cada pedacinho, né? Então, eu diria assim, é muito difícil a gente dissecar quando as coisas estão acontecendo e nós não temos o conhecimento delas, né? É um vírus novo, é algo que veio realmente assim para arrasar, com todas as suas características e mutações, né? Ele até já existia como Covid, como coroa, né? Que é os estudos que existiam, mas não dessa maneira que agora. Então, nós só vamos poder fazer isso quando a gente puder olhar de fora. E é o que a ciência tenta fazer durante a tempestade, né? Então, eu queria dizer isso. Para nós orientadores também está muito difícil isso. E aí que vem. Precisamos estudar, precisamos ir atrás, precisamos compartilhar, precisamos discutir, porque vem uma coisa muito diferente aí. Desculpa, Roberta, pode falar. Não, tem uma pergunta aqui, mas até antes da pergunta, eu queria só pontuar algumas coisas que você trouxe que eu acho bem pertinentes, sabe, Marilu? Tem uma pergunta que é assim, a gente, quando você fala, a gente, Brasil ou psicólogos, né? A Tássia traz uma pergunta aqui. Estou vendo aqui. Eu estou falando aqui não em Brasil e não em psicólogos, eu estou falando aqui, mas já vou generalizar, tá, Tássia? Eu estou falando aqui em orientadores profissionais, tá? Que coincidentemente no Brasil são psicólogos que tomaram essa área para si. Né? E como os psicólogos são pessoas que são formadas muito para trabalhar as questões da subjetividade e não necessariamente desculpa, o contrário, descolando isso, né? Espera um pouquinho, deixa eu raciocinar aqui, e não necessariamente sem descolar isso da sociedade, da constituição do sujeito dentro de um determinado contexto, tá? Eu vejo os orientadores profissionais muito despreparados para isso. E eu vi justamente na psicologia social um caminho para a gente ir em busca desta composição. Sujeito, realidade social objetiva, e aí nós trabalharmos a orientação, as escolhas, os encaminhamentos profissionais dentro dessa concepção, tá? Desculpa. Bom, eu acho tão interessante, Marilu. Deixa eu só pontuar umas coisas aqui que tu colocou, que eu acho pertinente, né? Primeiro, quando tu traz as 3 instâncias, né? O ser, o ter, o ser e o fazer. Eu acho isso importantíssimo e acho importante a gente estar trabalhando isso dentro do processo de escolha profissional. Mas eu lhe digo, com tristeza também, o fazer é uma coisa que nunca vem, nunca aparece, né? Assim, os jovens não trazem isso espontaneamente, trazem muito forte o ter. Isso é uma constatação que eu percebo. O ser aparece de vez ou outra, mas o fazer, que é esse compromisso, né? Assim, eu não vejo. Você começou a sua fala falando da importância do trabalho para você, né? E é uma das coisas que eu percebo, que eu já ia também pontuar e te perguntar, né? A gente está falando sobre trabalho. E enquanto orientadores profissionais, né? A gente desenvolvendo esse trabalho junto com os nossos jovens, como é importante a gente não só ter uma visão positiva de trabalho, mas como a gente viver o trabalho de uma forma que a gente acredita. Né? Assim, eu acho que isso, enquanto orientador profissional, isso eu vejo muito importante, né? E tu trouxe essa questão porque a gente vai trabalhar com os jovens, né? Assim, para que eles possam se descobrir nesse sentido. Tem até um texto teu, esse teu texto que tu fala do compromisso social do orientador profissional, que eu acho, assim, muito bom a parte que tu olha e diz assim, nós estamos orientando ou desorientando, né? Você traz até uma reflexão em torno disso, né? Mas, assim, você começou a falar um pouco dessas mudanças e do que vem, como você percebe nós, enquanto orientadores profissionais, né? Mas, assim, o que você acha que nós temos pela frente? E será que a gente consegue se preparar para isso? Como se preparar para essas mudanças que você enxerga? O que é que você propõe? Certo, Roberta. Eu acho muito importante essa tua colocação, porque quando nós estamos falando que o sujeito profissional tem que contextualizar, né, a sua situação para fazer uma escolha, nós, orientadores profissionais, também temos que contextualizar, e tu estás trazendo exatamente assim, que realidade que nós temos, o que esses pais desses jovens mais favorecidos, que é o que nós atendemos em nossos consultórios, digamos assim, porque os demais a gente atende em grupos, atende em escolas públicas, atende de outra maneira, né? Sim.
uma maneira diferente também, porque não necessariamente as escolhas deles vão pelo mesmo caminho, né? Mas eu quero frisar o que tu colocas aqui, quer dizer, o que esses esses orientandos, que normalmente, né, são alunos ainda, esses pais almejam para os seus filhos e eles querem o ter, Roberta, porque nós vivemos uma sociedade, que é a sociedade do ter, né? E agora nós estamos levando uma surra com a Covid, que está desmoronando, desconstruindo uma sociedade do ter. Essa é uma questão que eu já venho levantando nas minhas reflexões, que é o seguinte: nós estamos todos confinados sem consumir, não é verdade? Tá? E o ter é o consumo. O ter é a representação de uma sociedade capitalista, né, de consumo, né, que a máquina funciona, o modus operandi, o modo de produção é um modo de produção que precisa funcionar para as pessoas consumirem e então haver, né, a possibilidade de sobrevivência, sempre com um desejo que não acaba nunca, né, sempre se renovando, e agora nós temos o capitalismo flexível dentro dessa, né, como última forma que o capitalismo se reinventou, né, ele se reinventa muito bem. Gente, querendo um modelo de reinvenção, que é o que mais nós estamos precisando, vamos estudar o capitalismo, ali tem reinvenção para mais de metro, para ninguém colocar defeito. Por isso que ele permanece, né? E não tem outra proposta, também tem isso. Quero levar um pouquinho mais adiante a questão, né? Não existe outra proposta. Aí nós entraríamos numa discussão sociopolítica e econômica que não cabe aqui neste momento, mas que eu não vejo como um orientador profissional possa se isentar disso, entendeu? Ele precisa ser mais abrangente. E ele não está sendo mais abrangente. Então, para esses pais, eu acho que vai acabar a pandemia. Acabar a pandemia, não. Acho que vai acabar este momento da pandemia, porque ela ainda terá outros momentos, né? E nós vamos retomando os nossos orientandos, hoje já estamos com eles, e os pais deles, a sociedade civil, ela vai continuar com os mesmos desejos. Ela não está vendo, ela não está constatando, tá? E isso é muito triste, porque esse jovem, nós vamos ter que continuar, eu diria assim, correspondendo ao que essas pessoas estão pedindo, quero dizer assim, não sem crítica, tá? E quando eu falo em crítica, eu estou falando em análise, eu não estou falando em crítica pela crítica, eu estou falando um pensamento crítico-analítico da situação, né? E por isso que eu coloco nos meus processos de orientação profissional e levo para os meus alunos sempre a possibilidade de uma discussão nesse sentido. E eu levo, inclusive, como instrumento, o meu questionário do mestrado, que deu essa possibilidade das pessoas discutirem, do jovem ser alertado para isso. Tá, o que realmente é o trabalho para mim? Tá? O trabalho é aquilo que eu preciso realizar com gosto, mas o trabalho também tem um outro significado, que é a sua importância na sociedade. E aí eu também sou uma pessoa mais importante. Eu também sou um membro disso. Eu também construo e transformo. Tá certo? Então é aí que eu me prendo nessa questão. E eu quero lembrar aqui, inclusive dizer a todos, que a turma da Roberta, e a Roberta sendo uma das alunas que fez, a Roberta conseguiu fazer 2 TCCs. Mas, enfim, não é por estar na presença dela, mas eu sempre conto isso. Muito estudiosa. E ela e um grupo de colegas construíram mais 5 ou 6 técnicas que podem ser usadas em grupos para o despertar dessa questão, né? Dos sentidos e do significado do trabalho, né? E do compromisso social do trabalho. E esse trabalho é belíssimo, né? É belíssimo, elas me autorizaram, eu uso nos cursos, inclusive, levo para as pessoas ficarem exatamente assim, instrumentalizadas também, sensibilizadas. Eu trabalho a questão também, né, teoricamente, e sensibilizadas e instrumentalizadas para levarem essa discussão junto aos seus orientandos. E é muito interessante porque essa discussão também cabe na orientação de carreira, eu tenho usado muito, e entre toda a questão que abarca uma orientação de carreira, e desperta, assim, as pessoas se veem de uma outra forma, e eu quero só frisar mais uma coisa, Roberto, tem orientandos que já vêm para nós com esta inquietação. Não são só os ter. Muitas vezes, quando a gente faz um trabalho de mais profundidade, nós temos na nossa frente alguém que já está sensibilizado para isso. Como é que nós vamos deixar passar? Se você não está preparado para isso, você não vai dar
a relevância que isso tem e vai continuar na questão da subjetividade. Então, eu luto muito nesse sentido, né, de que nós possamos trabalhar a subjetividade e também essas outras questões que fazem, inclusive, parte da subjetividade dele também, né. E aí eu acho interessante porque é um trabalho contextualizado, né? Além de ser contextualizado, a gente percebe um trabalho psicodinâmico, né? Assim, em que esse sujeito, a gente leva ele, não é só escolher uma profissão, é muito mais do que escolher uma profissão, né? Eu coloco. Hoje eu tive a oportunidade, só compartilhando rapidinho, porque tem alguns comentários aqui que eu quero fazer, eu tive a oportunidade, Marilu, porque tem a ver com o nosso live, de ser entrevistada por 2 alunas da universidade, e que elas me fizeram uma pergunta tão interessante, interessante porque eu estava do outro lado, né? Elas me perguntaram assim, qual é a importância do trabalho na sua vida, né? E por que que você escolheu trabalhar com isso? Na hora que elas me fizeram essa pergunta, né? Eu agora estava no momento de fala, né? Assim, para elas. E foi muito interessante porque eu comecei a me dar conta realmente, assim, do quanto o trabalho ele é importante para mim e dessa contextualização toda, né, assim, do trabalho, assim. Eu trabalho muito, mas, assim, da mesma forma que eu trabalho muito, né, assim, não é só o gostar, com o resultado desse trabalho, né, assim, que eu consigo entender e compreender a valoração dele para mim, né, para mim e para quem eu estou, que eu digo que é a sociedade, né, assim, que você traz tanto no módulo da formação, né, Marilu? Tem uns comentários aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho essa temática do trabalho dentro dessa formação que você já começou a trazer, mas da formação do Instituto C, que a gente trabalha, né, assim, tendo essa visão do trabalho, né, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dentro da proposta de formação do orientador profissional. Aqui a gente tem uma pessoa que colocou aqui, a Conceição, né? O orientador precisa ver a pessoa dentro de um contexto social e no momento na nossa história, né? Aí tem uma pessoa que perguntou assim, você pode até responder daqui a pouco. E a reorientação profissional na atualidade, como você vê, talvez diante dessas mudanças, né? Uma outra pessoa colocou aqui, pós-pandemia, algumas profissões irão ser extintas e outras já vinham surgindo no mundo das tecnologias, sociedade capitalista. Marilu aborda a questão da escolha profissional de forma muito lúcida. São poucas profissionais que fazem uma crítica ao mundo do trabalho dentro de um sistema capitalista. Nós, psicólogos que trabalhamos com o P, vamos continuar com essa falta de interesse social do jovem, mas precisamos mudar esse foco. Roberta, poderia informar o nome do texto dela e qual você fez referência, por favor? Posso depois. Consegui entrar agora e está... Ah, já foi. Isso acontece muito na reorientação... Noália. Seja bem-vinda, Noália. Isso acontece muito na reorientação e transição de carreira, né? Então, como é que tu vê essa questão da reorientação profissional diante dessas mudanças? Que tem uma pergunta falando aí, né? Certo. A questão da reorientação, quero deixar claro, tá, que não existe um consenso sobre essa terminologia, né, ainda na orientação no nosso meio, que seria o que é orientação de carreira, o que é reorientação, né? Nós usamos de uma forma, claro, precisamos situar, né, de uma forma assim, a reorientação de carreira, a reorientação profissional, ela pode estar dentro de um processo de orientação de carreira, né? Porque é isso. Mas normalmente esse termo é usado em termos bem concretos assim, como aquela orientação que vai ser feita para quem ou ainda está na universidade, deseja rever, tá? Porque ele ainda nem tem uma carreira, né? Tanto que o nome é reorientação profissional, que se usa, assim, digamos, comumente, né? Pode ser também para aquela pessoa que recém saiu da universidade, que ainda não entrou no mundo do trabalho, que não começou a construir uma carreira. E orientação de carreira seria já, orientação e planejamento de carreira também se usa, né? Seria já para aquelas pessoas que estão já numa trajetória de carreira, tá? Nós trabalhamos no Instituto dentro desta classificação, digamos assim, de momentos de vida das pessoas, tá? Então, eu encaro a reorientação de carreira tão importante, profissional, né? Tão importante como a orientação de carreira, tão importante quanto a questão da primeira escolha. Por quê? Porque não deixa de ser, de novo, né, o debruçar-se sobre a sua vida profissional e ver o que você poderá fazer para que a tua vida profissional seja satisfatória, produtiva, que sirva uma sociedade e tudo mais, né? Então, por isso que eu digo, essa temática também cabe muito, tanto na escolha, na primeira escolha, como na orientação, na reorientação profissional, como na orientação de carreira, tá? Então, é assim que eu vejo essa distinção. Não sei se respondi, Roberta, será?
Eu acho que tu respondeu, mas tem uma Quer ler de novo a pergunta que pergunta? não, acho que já Tem foi falar falta como algum? você vê na atualidade. Não, eu acho que é isso mesmo, Tá, tá? Se não isso, foi, tá? Eu vejo né? assim. É. Mas E eu o acho que é isso mesmo. propósito, eu diria, o propósito é o mesmo. O propósito é a reflexão sobre que caminho seguir na sua relação com o trabalho, tá? Porque a orientação profissional não é nada mais, nada menos, tá? Do que o estudo e a prática da relação homem-trabalho. Não tem o que tirar. E aí eu acho que eu já respondo um pouquinho também a outra questão, né? Que é assim, como é que eu vejo a questão do trabalho, né? Eu Isso. diria que no mundo onde nós vivemos, na sociedade constituída da maneira que nós vivemos, no sistema que nós vivemos, o trabalho é central nas nossas vidas, tá? Não sei se vocês já se deram conta, mas uma pessoa se configura como adulta no momento em que ela assume a sua vida, ok? Tá? Ela pode, então, Isso. assumir a sua vida, não depende mais de ninguém. Esse depender é um depender geral, né? Mas a gente tende muito a levar para o depender financeiro, por quê? Porque na nossa sociedade você só consegue se emancipar se você conseguir se sustentar, não é? É uma Aham, equação aham. simples, né? E clara, tá? O sinônimo de independência na nossa sociedade, do ter, tá? É justamente essa. É esse sinônimo, né? É poder trabalhar e se sustentar. Tanto que tem muitos pais que dizem assim, são duas assertivas que eu acho que cabem, só que não são únicas, né? Assim, você só vai ter a tua independência, você só vai fazer o que você quiser o dia que você pagar suas contas. A gente ouviu muito isso, né? Óbvio. É, é. É muito mais do que Marilu, isso. Porque só pagar as contas não é sinal de tá. ser adulto. Fala, querido, pode falar. Uhum. Tem duas questões aqui, e aí o nosso tempo está faltando aqui uns 10 minutinhos para terminar, e eu não quero Tá, perder, tá? Então, tem duas questões claro. que tu puder falar, né? E eu queria que a gente fizesse os nossos comentários finais, tá certo? E sobre as Perfeito. instituições das profissões nesse novo cenário, você comentar alguma Sobre coisa as, sobre não ouvi sobre a extinções extinção. das Tá, profissões, os que vão tá? embora. Tá. E o Uhum. outro é uma pergunta assim, quando você falou sobre as startups, né? Aí a pergunta é da Rosário, por que os psicólogos não trabalhamos com tecnologia mais intensamente nas formações? Talvez a formação Uhum. que ela esteja fazendo, talvez seja na faculdade. É isso, Rosário? Acho que é da faculdade, né? Durante a nossa Uhum. formação. Haja visto o despreparo para trabalhar online, né? Sim, sim. Deve ser isso, sim. Mas aí eu até já posso Uhum, falar um pouquinho de como que nós estamos começando a trabalhar agora também com esses avanços, né? Ao final, para finalizar. pronto. Então, posso começar pelas profissões que poderão ser extintas, é isso? Tu É, tem né? 5 minutos Eu aí só, para tá, falar. eu só quero terminar aquilo que eu estava dizendo com relação aos pais, aos pais e à sociedade que só encara o jovem independente quando ele pode pagar suas contas. Isso é uma verdade. Uhum, Só que não é só isso, né? E se ele é um cara isso. imaturo, né? Então tem isso também. E outros pais que dizem assim, você só vai poder mandar na sua vida quando você fizer 18 anos. Essa eu acho muito engraçada, porque eu fico imaginando os jovens de hoje com 18 anos se tem qualquer possibilidade de mandar na sua De vida. mandar na vida. Inclusive não tendo como se sustentar também, que faz parte desse ser adulto, né? Então eu peço aos meus colegas orientadores profissionais que pensem também muito nessa questão e estudem, se debrucem o que é ser adulto na nossa sociedade, né? E o Uhum. trabalho é um eixo, é um dos eixos né, dentro dessa concepção do que é ser adulto. O desenvolver um trabalho, tá? E Uhum. esse trabalho, quanto mais compatível com a pessoa, quanto mais ela tiver uma visão abrangente, quanto mais ela puder, né, se conscientizar de que a sociedade também é formada pelo trabalho, ela também vai por aí, ele vai poder ser um trabalhador bem mais realizado, tá? Com Ok. relação às profissões, tá? Eu diria o seguinte, eu acho que a gente não pode prever ainda quais. Outro dia a gente recebe muita coisa, né, no WhatsApp sobre as profissões do futuro que vão cair, as profissões isso, as profissões aquilo. Eu confesso para vocês que eu vejo isso de uma forma muito contextualizada. O que eu vi nos Estados Unidos no ano retrasado e no ano passado, que eu fui justamente no ano passado para um congresso de startups, né, que é o maior do mundo, que é o SXSW, eu fui na parte da educação, que era o que me interessava, né, pensando na orientação, né, eu devo Uhum. dizer para vocês que o que eu vi naquele país, né,
não dá para a gente prever, né, o que será no futuro, mas dá para a gente ter uma noção, né, do avanço e de que futuro é esse, porque se a gente for olhar para essa realidade aqui no nosso país, que é um país emergente, a gente não tem uma noção de futuro, praticamente tão exata como a gente tem nos Estados Unidos, que é uma sociedade, né, avançada científica e tecnologicamente, e por isso tão poderosa também. Então, o que eu vi lá, tá, eu fiquei assim, não penso em profissões, mas uma coisa me deu muita certeza, tá? Além do que eu vejo também no nosso contexto, e que pelo que eu leio, né? Não é profissões necessariamente que vão cair. Vão cair, obviamente. O acendedor de lampiões caiu quando a eletricidade chegou, né? Mas eu quero dizer o seguinte, gente, as profissões que tiverem que sobreviver, obviamente, que nós temos profissões que nunca poderão cair, é a transformação que elas vão ter que fazer no seu modus operandi, entendeu? Então, como que os profissionais vão trabalhar dentro dessas profissões? É muito mais importante, eu diria, do que se essa profissão vai ou não cair. Claro que é importante para nós termos essa previsão, né? E podemos ver, bom, essa profissão aqui tem um futuro mais limitado, essa outra. Mas tem uma questão que é assim, que as próprias profissões vão ter que se reinventar no seu modus operandi. Isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo, quer dizer, os médicos já estão operando com aquela fase da informática, que são nanotecnologia. Nanotecnologia, exatamente, eu quero chegar, né? Então, assim, as formas são muito diferentes e, consequentemente, as características da pessoa, aquilo que ela valoriza, aquilo que ela consegue fazer, também vai mudar, porque a forma dela operacionalizar vai ser muito diferente, tá? E com relação aos cursos, né, terminando, eu devo dizer a vocês assim, eu acho que nós não escapamos do futuro, não tem como, o futuro chegou, assim como chegou na primeira, na segunda, na terceira Revolução Industrial, agora vai ser agora na quarta, e nós estamos entre a terceira e a quarta, principalmente os países mais emergentes, né, que é o nosso caso, e devo dizer a vocês que nós já estamos pensando nisso, nosso curso nós já estamos, acabamos de lançar um curso online de formação e orientação profissional. Nós vamos manter 2 turmas presenciais em Florianópolis e uma em Fortaleza, sob a parceria e coordenação lá da Roberta. Então, nós ainda teremos 2 locais onde nós iremos no presencial, porque nós temos condições de fazer isso. O curso virtual vai ser um curso tão bem cuidado, um curso tão, eu diria assim, tão aprofundado quanto foi, né, o nosso presencial e quanto é ainda nesses 2 locais, tá? Mas ele vai ser um curso muito mais acessível para as pessoas, porque elas vão poder fazer das suas casas, elas vão poder assistir aulas, vai ter aulas presenciais e também em videoaulas, né, onde nós vamos estar todos em grupo. Olha o que a tecnologia faz, ela tem um Zoom, ela tem um Hangout, que hoje nos coloca umas dentro das casas das outras, né, todos juntos, e podemos refletir sobre uma ideia, né, podemos dar aulas e conversar sobre isso, já tendo disponibilizado o material. Então, assim, é um curso que vai ter a mesma qualidade, só que ele ficou um curso muito mais acessível em todos os sentidos, tá? Inclusive no sentido da sua agilidade. Ele era um curso de 1 ano e meio, hoje é um curso de 1 ano, ele vai manter o TCC, e ele é um curso com um custo muito mais acessível, porque nós não gastamos em avião, nós não gastamos em hotéis, nós não gastamos em local de aluguel de sala. E devo dizer uma coisa para vocês, fico com muita preocupação com os hotéis, com os locais, com as companhias de aviação, que estão sim tendo uma quebra e uma queda muito compreensível, porque a internet chegou para a gente viver por meio dela. Mari, eu sei que está muito bom, a Mônica acabou de dizer assim, passou, foi rápido, passou mesmo, né? Rosário, só assim, em relação ao conteúdo, será diferente o online e o presencial, Marilu? Não, pelo contrário. Okay. O conteúdo será o mesmo, tá? Nós temos 6 docentes, a Roberta é uma das nossas docentes, tá? E nós estamos, pessoal, fazendo reuniões, cada uma na sua casinha, né, em Zoom, para explicar para vocês como é esse curso. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar um e-mail para o Instituto Docer
roberta.cavalcante@gmail.com. O pessoal de Fortaleza pode pedir para Roberto, o pessoal de Salvador pode pedir para Isabel, o pessoal de Belo Horizonte para Rita, ou diretamente conosco aqui, para participar dessas reuniões de esclarecimento de como será o curso, tá bom? A Maite colocou aqui em cima os dados, né, do Instituto, vocês podem pegar. Ótimo, né? Maite, beleza. Marilu, tem uma pessoa dizendo, levem para Recife. Juliana, a Alana, que também está em Recife, tem interesse, você devia se juntar com ela, né? Assim, depois qualquer coisa me manda uma mensagem que eu te mando o contato dela, tá certo? Tá bom, Marilu, tá bom. Marilu, bom, vamos para as nossas palavras finais, né? Vou deixar primeiro tá com bom, você. Querida, o tempo voa, né? Você quer falar alguma coisa? Eu quero que tu... Quero dar encerramento para ti, mas queria dizer assim, pessoal, que eu estou muito gratificada com o convite da Roberta, muito feliz por poder trazer as ideias e refletir com vocês. E deu. Pronto, posso falar para a Roberta. Obrigada, um beijo para todos. Desde agradecer a Marilu, sempre eu aprendo muito com ela, gosto de ficar calada, observando toda a experiência e o conteúdo dela. Na formação, eu lhe digo, foi um diferencial na minha vida, eu digo para todo mundo, né? Quem quer trabalhar nessa área tem que investir numa formação, tem a Dulce, tem a Marilu, tem outros professores maravilhosos. Às vezes a gente quer trabalhar na área, mas a gente não quer investir, não tem como. O diferencial tá naquilo que a gente faz, naquilo que a gente aprende com as pessoas que estão aí, que estudam, que têm uma experiência e que cada vez mais pode acrescentar, né, na nossa formação. Então, muito feliz de estar aqui com você, agradecer a todo mundo, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, a gente escutando a Marilu. Então, agradeço também os comentários que todo mundo colocou aqui. Sim, esse vídeo fica 24 horas aqui no meu Instagram. Mais uma novidade, eu criei também uma página no YouTube, Roberta Cavalcante, quem quiser dar uma passada por lá. E todas as lives eu estou deixando lá. Né? Sim, estou deixando lá também gravada para que vocês possam ter acesso posteriormente. Vocês podem, né, escutar depois quiserem. Então, o contato do Instituto você tem aqui. Quem precisar também de alguma outra informação pode me solicitar. E Marilu, muito obrigada aí pela tua disponibilidade. Um carinho enorme por você e uma admiração, viu? Um beijo bem grande. Querida, igualmente. Né? Um beijo. Muito obrigada a todas, tá? Pela audição e por a gente poder continuar juntas. Beijo grande. Beijo, querida. Tchau.